Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa que eu vou falar aqui agora. Tá vendo esse rapaz aqui, ó? Ele contou um testemunho em inglês, que inclusive eu quero ler para você. Eu fiz questão de traduzir tudo para o português, sem perder nenhum detalhe, porque eu quero que você ouça o testemunho desse rapaz. Eu estou impressionado. Sabe o que aconteceu? Ele decidiu entrar no mundo espiritual usando drogas, para ele ter acesso àquilo que os olhos humanos não veem. E ele pensou assim, ó, eu já sou cristão, eu tenho o Espírito Santo, eu posso muito bem usar alguns remedinhos aí para conseguir enxergar aquilo que ninguém vê. E então eu vou desmascarar as mentiras do diabo e aí sim eu vou poder contar para todo mundo como que o diabo trabalha no mundo espiritual. Olha que viagem, irmãos, olha que coisa louca. E realmente ele fez isso, só que aí aconteceu uma coisa. Naquela noite que ele decidiu fazer isso, ele experimentou da pior maneira, do jeito mais terrível, que existem portas que a gente não pode entrar. Irmãos, eu vou contar aqui tudo que ele viu nesse mundo espiritual, do começo ao fim, eu vou traduzir para vocês e vocês vão ficar impressionados, é inacreditável. E depois você vai ver o que Deus fez exatamente naquela experiência, no meio da experiência, Deus se revelou para ele, é impressionante. Começa assim, ó, preste atenção. O meu nome é Josh e eu tenho 30 anos. A minha história começou depois de uma longa caminhada e muito dolorosa. Desde os meus 12 anos, eu sempre lutei com problemas de saúde mental e também vício nas drogas. E foram quase 15 anos num ciclo de clínicas de reabilitação, prisões e até hospitais psiquiátricos. E aí então, no ano de 2017, o meu mundo desabou. Eu me vi morando na rua, no fundo do poço. E foi nesse momento que eu clamei a Jesus. Eu acabei sendo preso de novo, mas na prisão eu tive um encontro com Deus que mudou a minha vida para sempre. E Ele me refez como pessoa de dentro para fora. E desde aquele dia eu venho caminhando com o Senhor. Ele restaurou absolutamente tudo que eu tinha perdido para os vícios e para os meus problemas. A minha vida literalmente começou de novo. E assim que eu fui salvo, eu mergulhei de cabeça no evangelismo. Eu comecei a pregar o evangelho nas ruas e eu estava totalmente consumido por esse chamado. E por uns 2 anos e meio eu vi milagres acontecerem. Eu cheguei a profetizar na vida das pessoas. Deus estava me usando para expulsar demônios. Eu estava crescendo na caminhada com Deus e comecei a viver a plenitude do evangelho. Mas irmãos, essa caminhada intensa começou a cobrar um preço, e um preço bem real. Por ter tomado essa decisão de seguir Jesus de forma radical, eu comecei a perder empregos, eu perdi amizades e relacionamentos. E eu cheguei a ter problemas até com a minha família. E tinha outra coisa que começou a mexer comigo. Depois de conversar com tanta gente diferente, com tantas formas de ver o mundo, eu comecei a me questionar. Por causa do meu passado, que tinha toda essa mistura de espiritualidade alternativa e uma mente muito aberta, eu conseguia entender perfeitamente por que as pessoas pensavam de outras maneiras. Eu sabia porque as pessoas tinham as suas convicções, outras religiões, e em algum momento dessa jornada, uma dúvida começou a crescer no meu coração. Eu orava e eu sempre falava com Jesus assim, ó: Jesus, eu sei que o Senhor é real, eu sei que o Senhor é rei, eu sei que o Senhor governa sobre todas as coisas. Mas como eu posso saber que o Senhor é apenas o Deus da minha religião, o Deus da igreja que eu estou frequentando? Como eu posso ter certeza de que não existe um outro caminho? Irmãos, toda vez então que eu ia evangelizar alguém e a pessoa começava a falar das suas convicções, das suas religiões, das suas crenças, eu falava que a pessoa estava errado. Só que a partir daquele momento começou a aparecer arrogância da minha parte, dizer que elas estavam erradas. Mesmo que eu não dissesse com essas palavras, no meu coração era isso que eu sentia. Não que tivesse falhas em Jesus de forma alguma, mas o que me dava a impressão é de que Deus não poderia se limitar somente ao cristianismo. E depois de falar com tanta gente, depois de abordar tantas pessoas nas ruas, eu senti uma necessidade muito grande de ter mais certeza. Eu estava naquele ponto em que eu dizia assim: eu estou pronto para morrer por essa fé, mas existia uma vozinha dentro de mim que perguntava assim: você tem mesmo essa confiança? Irmãos, eu sabia que Deus já tinha se revelado para mim, mas será que eu sabia com 100% de certeza que Ele era o único caminho para todas as pessoas? Será que não tinha outra maneira das pessoas serem salvas? E outra coisa que me deixava frustrado era ver que para algumas pessoas parecia que Deus não funcionava do mesmo jeito que funcionou para mim. Eu sempre encontrava pessoas que diziam assim:
Olha, eu orei a Jesus, eu clamei, eu fiz tudo certo, só que elas continuavam presas nas suas lutas. A vida delas parece que não melhorava, parece que Deus não tinha resgatado elas como elas gostariam, e aquilo me deixava muito confuso, me deixava muito frustrado. Então a minha fé começou a ser testada. Eu costumo dizer que é fácil você ter fé quando você só vai na igreja no domingo e vive a sua vida normalmente. Você não sabe que tipo de fé você tem até que ela seja colocada à prova, até que você tente construir algo com ela ou usá-la para enfrentar oposição. E quando você usa o escudo da fé para atacar, para avançar, é aí que você descobre a força que ela realmente tem. Irmãos, eu estava o tempo todo nessas situações, tentando levar a minha fé para o mundo todo, mas eu mesmo não tinha certeza daquilo. E um dia, enquanto eu estava navegando na internet, eu vi um vídeo que falava sobre uma antiga seita do cristianismo que usava cogumelos alucinógenos. Eu sei que parece loucura, eu também achei no começo, mas irmãos, aquilo foi uma semente. Eu achei aquela ideia fascinante e ao mesmo tempo bizarra. A questão é que no meu passado, as drogas psicodélicas, elas sempre foram algo diferente para mim. Eu via as drogas comuns como drogas mesmo, sabe? Que prejudicam, que matam, mas os psicodélicos, que causam alucinações fortes, para mim eram como um remédio. E o mais perigoso é que essas drogas alucinógenas, elas me ensinaram muitas coisas que eu considerava verdadeiras. Elas me ensinaram muito sobre mim mesmo, coisas que são verdade até hoje. Então elas me revelaram muitas coisas, mas o problema é que elas trazem muitas consequências péssimas, negativas, e muitas mentiras que você começa a acreditar e você vai ficando acorrentado cada vez mais. Por exemplo, quando eu usava cogumelos ou ácido, eu ficava consciente de onde eu estava errando na minha vida. Eu sentia uma culpa, sabe? E eu pensava, nossa, eu deveria ser um irmão melhor, um filho melhor, um funcionário melhor. Então essas drogas me faziam sentir que eu estava errando o alvo, e elas também me mostravam alguma verdade universal que naquela hora parecia uma ótima ideia. O problema é que eu nunca encontrava força para colocar aquelas verdades em prática, para mudar realmente de vida. Mas mesmo assim aquilo me marcou muito e ficou guardado no meu coração, e então ficou aquela curiosidade, e se isso não for algo tão grave assim? Afinal, está ligado de certa forma com alguma religião? Irmãos, a verdade é que aquela semente foi plantada e ficou ali por alguns meses na minha mente. Eu nunca pensei seriamente em fazer nada, mas a ideia estava ali, o tempo todo martelando na minha cabeça. E então eu comecei a ter uma conversa com Deus sobre isso. Por incrível que pareça, eu comecei a falar com Ele de quando eu me lembrava, quando eu era do mundo, e por mais que fossem coisas erradas, por mais que fosse pecado, aquilo me ensinou algumas coisas. Tudo isso eu falava com Deus, certo? E de repente eu já estava orando assim, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou tomar psicodélicos, esses alucinógenos. Irmãos, por causa desse meu passado, eu tinha muitas visões, e quando eu me converti, Deus começou a me usar com dons espirituais. Os meus sentidos espirituais estavam abertos, e então meu raciocínio foi o seguinte, agora eu estou desperto, agora eu estou com Jesus, agora eu conheço a verdade. Então, eu vou tomar esses negocinhos, eu vou entrar no mundo espiritual e eu vou descobrir todas as mentiras para eu poder voltar e ajudar as pessoas que estão presas nisso. Então, irmãos, essa era a minha oração todo dia. Eu dizia assim, Senhor, eu vou entrar num reino espiritual e eu vou ordenar que todos esses seres que eu enxergar, que eles se revelem em nome de Jesus. E se eu perceber que eles são do mal, eu vou denunciá-los, eu vou mostrar para todo mundo como funciona no mundo espiritual. Só que no meu coração, irmãos, eu não queria ficar chapado, eu só queria saber mais da verdade, para eu ter uma base sólida quando eu fosse falar com essas pessoas. Afinal, eu não queria ser somente mais um pregador, eu não queria apresentar o evangelho sem ter a mínima noção das outras crenças, das outras religiões. E até o apóstolo Paulo disse que ele se fez de tudo para alcançar a todos. Então, eu realmente tinha uma boa intenção, mas eu não tinha ideia daquilo que eu iria fazer dali para frente. Irmãos, como eu disse, essa ideia ficou na minha cabeça por alguns meses. E um dia eu estava na casa de um amigo para fazer música. A gente sempre se reunia para gravar algumas músicas, só que, irmãos, o problema é que esse amigo vendia drogas. Ele vendia maconha e umas outras coisas. Eu sabia disso, mas na minha cabeça era muito simples. Eu só vou gravar com ele e depois eu vou embora.
Então, naquela noite, eu fui até a casa dele e de repente ele me aparece e ele joga um saco cheio de cogumelos na minha cama. Irmãos, aquilo foi muita coincidência. Parecia que era o inimigo apresentando para mim um prato cheio. E então eu decidi continuar gravando e eu nem fiquei focando naquilo ali, continuei fazendo o meu trabalho. Sabe, irmãos, a razão pela qual não uso mais heroína hoje é porque eu fui completamente liberto dela. Eu conheço a morte de perto, a morte que vem com aquele vício. A razão, por exemplo, pelo qual eu também não uso mais pornografia é porque eu sei as trevas que ela traz para a vida das pessoas e trouxe também para mim. Mas, irmãos, os psicodélicos, os alucinógenos, eu confesso que eu tinha medo. Eu não gostava de nada disso. Eu nunca usava porque eu tinha medo, mas eu não sabia por que eu tinha esse medo. E o fato de ter esse medo me deu ainda mais vontade de usar, justamente porque eu tinha esse medo de fazer. E de repente os cogumelos estavam ali. O meu estômago começou a revirar e o meu amigo começou a me incentivar. Vamos lá, experimenta. Ele não estava me forçando de verdade, mas estava plantando aquela sementinha, sabe? E então eu disse, quer saber? Eu vou fazer isso agora. E então eu pensei, é agora ou nunca? E vamos lá, Deus, fica comigo porque eu vou entrar no mundo espiritual agora. Irmãos, então eu comi um chocolate que tinha os cogumelos dentro dele. Aquela não era a minha primeira vez, eu confesso, os psicodélicos foram uma parte gigantesca do meu passado. Para você ter noção, eu tive mais de 100 experiências com cogumelos, com ácido, com DMT. Eu era muito bom em lidar com tudo isso, eu sempre procurava manter a minha consciência e eu nunca tive uma viagem ruim. Eu já tinha tomado muitas doses muito maiores e continuado normal. Então eu pensei, eu vou tomar e eu vou me controlar. Eu sabia que eu podia mexer com aquilo ali naquela hora e eu iria manter tudo sob o controle. Afinal de contas, eu já estive até em situações com a polícia, situações violentas e eu consegui manter a calma. Então, tudo daria certo, foi o que eu pensei. Irmãos, naquela hora então eu tomei. Eu sentei e eu pensei, vamos lá, vai dar certo, já dei o primeiro passo. Então me coloquei num estado mental positivo de que seria um bom momento, de que eu iria curtir. Eu comecei a sentir aquela pequena ansiedade que vem lá no início, quando os cogumelos começam a bater na nossa mente. E então, para me distrair, eu pensei assim, vamos voltar a fazer música, vamos tirar a mente disso aqui, vamos focar em coisas boas. Só que, irmãos, 20 minutos depois, quando eu já estava me sentindo bem, o meu amigo disse assim, ei, você não quer ir no bar comigo? Tem uns amigos nossos lá que chamaram a gente, vamos pra lá. Eu olhei pra ele e eu disse assim, não cara, você acha que eu quero ir no bar agora? Eu vou ficar aqui nesse lugar, eu vou ficar por aqui mesmo. Então ele disse, tá bom, então eu vou sair, fica aí e depois eu volto. Irmãos, depois de 30, 40 minutos depois que eu tinha tomado aqueles cogumelos, ele se levantou e foi embora. E então, quando eu digo que uma chave virou, foi exatamente nessa hora. Enquanto eu vi ele sair, eu tive a sensação clara de que eu tinha sido atraído por uma armadilha. Eu comecei a sentir como se alguém tivesse me levado até ali e dito assim, ó, agora eu vou embora, fica aí sozinho. Ele não sabia de nada, mas assim que ele saiu, parecia que umas trevas, uma grande escuridão entrou naquele quarto. Como eu disse, os meus sentidos espirituais estavam muito aguçados. Eu era muito sensível a presenças demoníacas, e no instante em que ele saiu do quarto, foi como se o mal entrasse com tudo. E eu pensei, nossa, que loucura! Mas eu tentei ignorar e eu pensei assim, não, eu tô viajando, eu quero ter pensamento positivo, eu sei que eu posso me controlar. Mas, irmãos, não melhorou. Pelo contrário, eu podia sentir individualmente cada presença entrando naquele quarto, como se uma pessoa estivesse entrando ali. Eu sentia a escuridão me cercando e de repente o meu peito começou a doer, como se eu estivesse apodrecendo por dentro. Era uma pressão enorme, eu mal conseguia respirar, mas mesmo assim eu dizia para mim mesmo, calma, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Então eu fui no banheiro, eu tentei me animar, eu comecei a rir e dizer para mim mesmo, olha como isso é incrível, a vida é muito boa, você é saudável. E ali eu comecei a falar muitas coisas boas diante do espelho. E então, no meio da risada, eu disse, olha, você só comeu cogumelos, é impossível você morrer, você não pode morrer por causa de cogumelos. Eu não conheço ninguém que morreu por causa disso. E naquela hora eu estava tentando me acalmar porque eu sentia que realmente algo estava diferente. Parecia que eu iria morrer a qualquer momento.
E naquele exato instante em que eu disse isso, com todo o meu orgulho e arrogância, dizendo que nada poderia acontecer comigo, de repente eu ouvi a voz de Deus dizer assim para mim: quem disse que eu não posso parar o seu coração quando eu quiser? Irmãos, aquilo foi como uma explosão. De repente, o mal preencheu completamente aquele lugar e eu comecei a orar fervorosamente. Naquele instante, 1 hora depois de ter começado, eu soube. Aquela sensação ruim estava só começando e eu tinha feito a pior besteira da minha vida. Eu soube naquele exato momento que eu tinha feito algo errado, que eu sabia que era errado e mesmo assim eu quis fazer. Na hora eu comecei a clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe. Irmãos, naquela hora eu comecei a orar em línguas. A situação era terrível e o impressionante é que se eu parava de orar, eu sentia na mesma hora a escuridão me consumir de novo, a pressão no peito voltava e vinha aquela sensação de morte. Irmãos, uma viagem de cogumelos dura cerca de 5 a 7 horas, dependendo da dose. E a dose que eu tomei, para os meus padrões, era uma dose normal. Eu já tinha tomado muito mais antes, mas agora eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. E foi aí que eu me desesperei e eu comecei a me sentir muito culpado. E o meu primeiro pensamento, quando eu me dei conta do que realmente estava acontecendo, foi o seguinte: para quem eu vou ligar? Eu estava literalmente cercado por demônios, pela morte, e eu não podia ligar para o meu advogado, eu não podia ligar para minha mãe ou para o meu pai, eu não podia ligar para o meu pastor. Não tinha dinheiro no mundo que pudesse me ajudar. Eu tive a consciência imediata da gravidade do meu erro. Não foi um pecadinho, não foi um deslize, foi um erro imenso. Eu sabia no meu espírito que tinha acabado de abrir uma porta espiritual e dado legalidade para o inimigo. Então eu continuei orando, mas a situação só piorava. Eu senti que precisava sair dali e eu lembrei que a minha esposa estava jantando com umas amigas e estava voltando para casa. Então eu pensei: eu preciso sair dessa atmosfera. Talvez se eu sair as coisas melhorem. Então eu liguei para ela: meu bem, meu amor, você precisa vir me buscar agora. E em questão de 20 ou 30 minutos depois, quando ela chegou, eu estava em completo desespero. Era como se a escuridão estivesse desmoronando sobre mim e eu estava praticamente morrendo. Foi isso que eu pensei. E quando eu entrei no carro com a minha esposa, eu não conseguia respirar de forma alguma. A minha esposa, sem entender nada, tentava conversar comigo e eu só conseguia dizer: meu amor, me salva. Naquele ponto eu comecei a sentir que eu estava sendo puxado para o mundo espiritual. Eu sentia que eu estava saindo do meu corpo. Eu era lançado num vazio escuro e a única coisa que eu sabia é que eu estava morrendo naquela hora. E a única coisa que me fazia sentir que eu poderia viver era a oração. Eu não parava de orar em pensamento e eu dizia para minha esposa: eu não posso falar agora, por favor, só ore por mim. Você não está entendendo o que eu estou sentindo. E no caminho ela também ficou apavorada porque ela percebia que eu estava com muita dificuldade de respirar. Eu sentia que realmente era algo terrível que eu estava vivendo. E então qualquer tentativa de voltar para minha consciência normal me fazia pensar que não tinha mais volta. Eu tinha que voltar para o meu espírito e de repente eu era jogado para fora do meu corpo por um vazio negro e depois eu voltava sentindo a morte. E quando a gente chegou em casa, aí que tudo piorou. Eu fui então para o nosso quarto e eu caí no chão. E naquele ponto eu estava completamente fora do corpo, eu estava no mundo espiritual. Eu me vi flutuando no abismo negro. E no começo eu não entendi o que estava acontecendo, mas então as visões começaram. E a próxima coisa que eu vi foi que eu estava deitado dentro de uma mão gigante, totalmente desamparado. Eu sabia que ninguém poderia fazer nada por mim, nenhum dinheiro, nenhuma ajuda. Eu estava ali por conta própria e agora já não tinha mais jeito. Irmãos, quando a Bíblia diz que coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo, isso não é brincadeira. A palavra medo não chega nem perto de descrever o que eu sentia ali naquele momento. Era um nível de desamparo que eu não consigo nem explicar em palavras. E eu estava ali, naquela mão. E de repente, à minha direita, eu vi cerca de uns 20 ou 30 demônios. E à minha esquerda estava o reino dos céus. E eu não sei explicar como, mas o reino estava meio que coberto, como se tivesse um lençol branco muito fino sobre ele. E dava para ver as formas, mas a glória total não estava revelada. E eu estava no meio daquele abismo. Eu sabia que o inferno estava abaixo de mim, uma escuridão total.
Eu sabia que se eu fosse solto daquela mão, seria literalmente o meu fim. E todos aqueles demônios estavam à minha direita. E então eles começaram a falar como se estivessem falando com o céu. E eu ali no meio, naquela mão, apavorado. Então um deles, que parecia maior que os outros, se levantou e ele disse assim: "Nós já estamos cansados desse rapaz. Ele vive invadindo o nosso reino para tirar pessoas daqui. E agora ele voltou para comer da nossa mesa." Irmãos, quando ele disse isso, o peso total do meu erro caiu sobre mim. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu não conseguia respirar, eu estava em um pânico total, vendo tudo aquilo acontecer na minha frente. Eu só conseguia clamar: "Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim." E enquanto isso acontecia no meu espírito, a minha esposa, no mundo físico, ela tentava falar comigo: "O que está acontecendo, meu bem? Fala comigo, por favor, me responda." Eu até tentava responder, mas as palavras muitas vezes não saíam. Tudo o que eu dizia era: "Continue orando, eu preciso voltar para esse mundo, eu não quero ficar lá." Irmãos, eu não conseguia ficar na minha carne no mundo real. Eu precisava voltar para o meu espírito e interceder por mim mesmo. E então eu só pedia para ela: "Só ora, vai orando aí por mim." E foi então que eu percebi que eu estava no meio de um tribunal celestial, e eu estava sendo acusado pelo diabo. Eu não conseguia ouvir a conversa toda, eu só sabia que estava aterrorizado. Eu podia sentir os meus órgãos encolhendo, a vida sumindo completamente do meu corpo. Eu sabia também que não importava quanta água eu bebesse, eu continuaria com sede. Eu sabia que se aquela mão me soltasse, aqueles demônios me levariam ou eu simplesmente cairia no abismo do inferno. E então naquele momento eu percebi que lutar era muito cansativo. Eu não aguentava mais, e tem até um salmo que diz assim: "Na tua mão as minhas forças se consumiram." E era exatamente assim que eu me sentia, completamente sem energia. E depois de 1 ou 2 horas nisso, eu simplesmente desisti. E eu falei: "Senhor, eu sei que o Senhor é justo. Jesus, eu cometi um grande erro, mas Tu és o meu Senhor e Salvador, e eu me rendo completamente nas Tuas mãos." E foi nessa hora que então eu relaxei o corpo. Naquele momento, eu comecei a sentir que estava morrendo de verdade, o meu corpo físico estava se desligando, mas algo dentro de mim disse assim: "Não, continue lutando, você tem que lutar." Irmãos, Deus literalmente nos dá a cada fôlego que nós temos. Isso aqui não é uma metáfora, é um ato intencional de misericórdia de Deus. Eu estava ali morto, vazio, sem nada, e de repente eu comecei a ver o fôlego vindo até mim. Eu não sei como explicar, mas eu sabia que Deus estava ali. Ele começou a me enviar fôlego, fôlego de vida. Eu não conseguia respirar, mas então eu olhava e eu via o fôlego chegando, e aquilo começou a me dar esperança. Eu sentia que estava sufocando, morrendo, mas de repente vinha um outro fôlego sobre mim. E isso continuou por um tempo, a pressão não aliviava, eu estava apenas lutando para sobreviver. Então de repente eu disse: "Eu preciso estar aqui no mundo pela minha família." Eu já tinha clamado por misericórdia, já tinha clamado por perdão, mas então eu mudei a minha oração. E eu falei: "Deus, eu preciso estar aqui pela minha família e por cada pessoa que o Senhor me chamou para ajudar. Esqueça de mim, Senhor, eu só preciso estar aqui por eles." Irmãos, assim que eu comecei a dizer isso, eu senti a pressão da morte começar a me soltar. Naquele momento, uma nuvem de testemunhas apareceu ao meu redor, talvez uns 6 ou 7 santos ou anjos, e eles começaram a orar por mim. Eu comecei a sentir esperança. Até aquele ponto eu estava sem esperança nenhuma, completamente aterrorizado, e agora a vida estava voltando para mim. E de repente a atenção de tudo e de todos se voltou para uma única coisa: anjos, demônios, todo o reino de Deus, o reino das trevas, tudo parou. E o que apareceu para mim foi a sombra de uma cruz. Naquele momento, foi como se Deus olhasse para a cruz e se lembrasse. E então eu senti tudo começar a se afastar. Então eu olhei e eu vi Jesus saindo do reino dos céus. Ele caminhou até mim, colocou o braço ao meu redor e ele disse: "Este aqui é meu, ele me pertence." E ele falou para todo mundo que estava ali, para tudo que estava ao seu redor, e tudo obedeceu à voz do Senhor Jesus. Então nós nos viramos e eu voltei então para o meu corpo. E imediatamente comecei a passar por uma libertação.
Eu vomitei muitas vezes. Eu enchi 3 sacolas plásticas de supermercado. Era uma dor como se estivesse arrancando minhas entranhas. Eu vomitei até não ter mais nada e então eu desmaiei, sem uma única gota de energia. E então, por incrível que pareça, eu me vi de volta ao mundo espiritual. Mas agora tudo tinha mudado. Eu estava no céu. A glória plena ainda estava coberta, mas eu podia ver tudo, talvez com metade da intensidade. E eu olhei e eu vi Jesus na minha frente. Ele sorriu para mim e ele disse: talvez não devêssemos fazer isso de novo, irmão. E olha, quando as pessoas falam sobre a bondade de Deus, é algo que não dá para descrever. Ele agiu assim como se nada daquilo tivesse acontecido. Ele olhou para mim como se estivesse feliz em me ver, como se estivesse orgulhoso de mim. Olha isso, irmãos. O amor de Deus pela nossa vida é puro amor, mas ao mesmo tempo a segunda coisa que eu notei foi que os exércitos celestiais estavam desapontados comigo. Então eu senti uma vergonha, uma condenação tão profunda, e Jesus andava comigo como se estivesse orgulhoso, dizendo: este é o meu filho. Mas eu via anjos balançando a cabeça como se dissessem: esse rapaz não devia ter feito aquilo. E de repente, o Salmo 73, o versículo 25, veio na minha mente, que diz assim, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais do que a ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. E foi só nessa hora que eu entendi de verdade. Jesus é tudo que a gente tem no céu e tudo que a gente precisa no céu. Eu não sei porque vi aqueles anjos com cara séria diante de mim, mas talvez fosse uma maneira de Deus me mostrar que eu precisava repensar realmente a minha vida. E então de repente eu entrei em um lugar no céu que era como se fosse um nível elevado. Eu sabia que havia talvez 1 ou 2 níveis acima de mim, mas mesmo ali eu senti que eu não merecia estar. Eu não conseguia parar de pensar no que tinha acabado de acontecer e eu disse: Deus, eu não mereço estar aqui. Só me deixe adorar, por favor, não me faça falar nada, só me deixe te adorar. E como um foguete, irmãos, eu fui lançado para baixo, para o lugar mais baixo que eu pude encontrar no céu. E lá eu fiquei de joelhos, só adorando a Deus. E tudo que eu conseguia dizer era: aleluia, aleluia. Eu tinha medo de parar de dizer aleluia, porque agora eu entendia que cada fôlego que eu recebia vinha de Deus e precisava ser usado para glorificá-lo. Eu lembro de dizer as palavras: Jesus, por favor, nunca mais me faça falar, nunca mais me deixe pregar o Evangelho. Irmãos, eu estava pensando em como eu poderia representar Jesus sendo tão indigno, tão pecador. Algum tempo se passou e Jesus veio até mim. Ele desceu até onde eu estava. E quando a gente está em espírito, a comunicação é telepática. Você só sabe, você não fala com a sua boca. E então ele se sentou comigo e ele mandou embora toda aquela condenação de mim. Foi como se ele dissesse: meu filho, eu te perdoo, acabou, deixe isso para trás e viva uma nova vida a partir desse momento. E então eu voltei para o lugar onde ele me trouxe lá no começo e eu me lembro de ter mais confiança, muito mais confiança. Ele agora estava com o braço ao meu redor novamente e então eu pensava: olha, ele me perdoa, ele me ama. Mas ainda assim eu confesso que eu ainda me sentia sujo. Então Deus começou a me mostrar tudo o que eu queria saber. Ele começou a responder a minha busca errada. Eu me vi voando sobre o céu, vendo partes dele e simplesmente sabendo o que eram. Era tanta informação, irmãos, tão rápido, que eu não conseguia colocar em palavras. Eu estava sendo inundado com revelação. E eu comecei a dizer: Deus, pode parar. Para por aqui, Deus, para. Eu pensei naquela hora, irmãos, no que o apóstolo Paulo disse, que tem coisas que não convém para o homem saber, porque são coisas grandes demais para as pessoas entenderem. E era isso que eu senti, irmãos. Aquilo estava me matando. Eu estava sendo preenchido com tanta alegria, tanta revelação, que eu achava que eu não iria suportar. Eu comecei a ver os segredos do céu, da terra, e eu falei: Deus, por favor, para, isso está me matando. Irmãos, eu literalmente achei que eu iria morrer se Deus me contasse mais uma coisa. O meu corpo, o meu espírito, eu não conseguia suportar. E eu pensava: Deus, eu não mereço isso. Eu construí a minha própria torre de Babel para conseguir isso. Eu tentei fazer na minha força. E agora eu vejo que a tua bondade é tão grande, que o Senhor está me dando muito mais do que eu pedi. Eu não mereço isso de forma alguma. Eu só queria dizer ao Senhor: eu não aguento, por favor, me mande de volta para a terra.
Eu entendi, irmãos, que a realidade física, esse nosso mundo, ele nos protege, porque se o véu fosse tirado agora, as pessoas morreriam de medo. Elas veriam que estão cercadas por demônios, vivendo no inferno uma vida toda sem saber disso. Irmãos, eu senti que a realidade dessa terra estava me impedindo de ser destruído. E aos poucos, então, eu comecei a voltar para o meu corpo, consegui respirar, tudo começou a funcionar novamente. A experiência foi passando e eu voltei para um lugar de paz, alegria e descanso. E a minha mente estava completamente explodida, sabe? Nos 3 dias seguintes, eu tive medo de falar, eu tinha feito um voto de que nunca mais pregaria o evangelho, mas Deus me disse, eu ainda quero que você pregue, eu te chamei para isso. E se tem uma lição que eu aprendi em tudo isso, é que cada fôlego que a gente recebe é a misericórdia de Deus. Deus estava literalmente, de forma intencional, me enviando fôlego de vida. E a segunda coisa que me marcou muito foi o perdão de Jesus. Eu entendi que Deus realmente conhece o nosso coração. Eu espero que vocês entendam que Jesus é tudo que a gente precisa. Ele não é como a gente, ele não é como ser humano. Ele é o puro amor, ele é de verdade. E ele então olhou para mim e na mesma hora tudo foi perdoado, como se nunca tivesse acontecido. E depois daquilo eu tive as minhas respostas. Eu entendi que Satanás ele se apresenta como um ser de luz. Todos aqueles anos, enquanto eu usava psicodélicos, alucinógenos, o que eu estava fazendo era chutar a porta do mundo espiritual sem proteção nenhuma, irmãos. Olha que perigo, olha que risco que eu estava correndo. E era como se eu estivesse fazendo a escolha certa, mas na verdade o diabo estava ali, dançando ao meu redor como um anjo de luz. Então as experiências que eu tive e fui tendo cada vez mais fortes eram só para me deixar mais acorrentado, mais preso em tudo aquilo, e se eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus, eu estaria condenado eternamente. E outra coisa que eu pude perceber é que é possível sim ter experiências com Deus quando você busca a Deus de todo o coração. Quando você não tenta fazer as coisas da sua maneira, mas você simplesmente se rende a esse amor, a essa presença, sabe? Hoje eu não tenho mais aquele medo, hoje eu entendi que nada disso me satisfazia, nenhum cogumelo, nenhuma droga, nada disso me dava realmente uma satisfação. Hoje eu posso dizer que eu estou liberto 100%. E talvez você que está aqui me ouvindo, você sente algum tipo de condenação, alguma vergonha, mas eu quero te dizer, Deus é muito melhor do que a gente imagina. Depois daquele encontro que eu tive, eu aprendi que Jesus nunca está zangado comigo. Ele sempre está falando sobre vida, ele sempre tem bons pensamentos a nosso respeito. E tudo isso que eu vivi, essa grande experiência que eu tive no mundo espiritual, isso está relatado lá em Zacarias capítulo 3, o versículo 1, que diz que o diabo está à minha direita, me acusando, e Deus está dizendo, ele não é culpado, ele me acolheu, ele recebeu o meu filho Jesus como seu salvador, e então eu pude entender da forma mais clara possível que só existe perdão, salvação, justificação em Jesus. E para todos aqueles que estão me ouvindo e que estão envolvidos com Nova Era, com microdosagem, com retiros de ayahuasca, eu quero dizer que tudo isso é mentira, não faz o menor sentido. Pensa comigo, o Deus do universo nos colocou aqui na Terra e Ele disse que o único jeito de falar com Ele é comendo um fungo, comendo um cogumelo, algo que cresce em esterco de vaca. E se você não tiver dinheiro para isso? E se você não tiver acesso? Então você não pode encontrar a Deus? Todas essas coisas são becos sem saída que não levam a lugar nenhum. E eu prometo a você, se em uma dessas experiências você clamar pelo nome de Jesus como Senhor, como Salvador, você vai descobrir que esses caminhos nunca te levarão à vida. Eles sempre te manterão aprisionado. Essa é a verdade. Irmãos, então o testemunho se encerrou aqui. Olha, eu fiquei impressionado com essa história. E se você também foi tocado, eu peço para que você compartilhe com o máximo de pessoas. Tem muita gente precisando ouvir isso aqui e Deus vai te usar na vida delas, tá bom? Vamos compartilhar coisas boas que edifiquem a fé das pessoas. E eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.